Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Fraterna. Estou aqui esperando as pessoas entrarem para a gente falar sobre um assunto super importante, né? Que é sobre a hipertensão arterial e hoje conosco estaremos recebendo a Aline Xeregati e é uma honra para a gente ter uma profissional como ela. Maravilhosa, gente boníssima, e ela hoje vem contar pra gente um pouquinho sobre a medida da pressão arterial. Então, boa noite a vocês, me deem um feedback para informar se está tudo certo com o áudio, com o foco, mas para eu poder saber se está tudo certinho, por favor. Tá tudo bem? Oi, oi, oi. Boa noite. Me falem sobre o áudio, se está perfeito, se vocês estão me ouvindo bem, por gentileza. Daqui a pouquinho a gente está recebendo aí a Aline. Muito obrigada. Obrigada. A Aline já entrou. Vou te convidar, Aline. Ah, tem até a Nutri, querida, a nossa Carlinha. Peraí que eu estou chamando aí, eu vou chamar a queridíssima Aline. Graças a Deus, né? Tomara que ela entre, porque imaginem a Edi falando sobre medida da pressão arterial. Tudo bom? Olá, tudo bem? E você? Tudo bem, tudo em ordem com você? Tudo em ordem, Então tudo tá bom, muito muito bem. obrigada, muito boa noite. Vamos só aguardar um pouquinho as Sim, pessoas lógico. chegarem, porque daí a gente já. Enquanto isso, eu vou dando os recadinhos que eu acho que é bacana. Pode ser? Fique à vontade, que Então enquanto tá, isso a daqui a pouquinho eu gente passo a fala. palavra para você, eu te apresento. Está me ouvindo bem? Sim, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Perfeito. Pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Hoje nós estamos com a enfermeira Aline Xeregati. A Aline ela vai falar sobre a medida da pressão arterial, um assunto muito falado aí, né? Pelo menos nas lives da Fraterna a gente fez um ciclo de assuntos que envolvesse a temática fundamental. E antes de passar a palavra para ela, eu quero dar alguns recados da Fraterna. O primeiro recado é sobre as nossas palestras presenciais. Por enquanto, elas ocorrem às quartas, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Precisa confirmar presença. Por quê? Porque por conta da Covid e os protocolos sanitários, a gente não pode receber o que nós gostaríamos, que na casa cabem 100, 110 pessoas, não dá. Então, a gente tem recebido cerca de 35 pessoas. Por isso, eu preciso que vocês confirmem a presença, para que realmente a gente possa acomodar a todos vocês, tá bom? A confirmação, tanto de quarta quanto de domingo, deve ser feita através do WhatsApp da Fraterna, que é o 3644-8610. A pessoinha que vos fala aqui é que vai atendê-los, e aí vai direcionar e vai colocar o nome de vocês na lista e tal. Outro assunto que eu quero falar para vocês é sobre a entrega das cestas básicas. Muitas famílias que não eram vulneráveis se tornaram vulneráveis por conta da pandemia. Já há 1 ano e meio a gente tem batido nessa tecla e eu agradeço demais a todos vocês que têm colaborado conosco, seja em forma de depósito via Pix ou levando 1 quilo de alimento não perecível lá na Fraterna, ou seja, disseminando o nosso post para que outra pessoa possa ajudar. É muito importante. Neste sábado, nós vamos entregar as cestas básicas para as famílias que são assistidas às 10 horas da manhã. Dá tempo ainda, né? Então, sábado, dá um pulinho lá na Fraterna, leva 1 quilo de alimento não perecível, o pessoal está lá, a partir das 10 horas elas serão entregues, mas se já formou a cesta, as pessoas têm que comer todos os dias. O mês que vem tem a mesma labuta, a gente corre pedindo ajuda, né, Aline? Porque a gente precisa alimentar também não só o espírito, mas o corpo, né? E muita gente aí está precisando de ajuda. Às segundas-feiras a gente vai retornar às atividades
é a partir do dia 6 de setembro, às 14h30 da tarde. Então, nós estamos com a equipe de trabalhadores fazendo cursos de reciclagem na Fraterna, justamente para que eles possam se preparar e aí possam dar o atendimento para vocês às segundas. Então, da mesma forma, a gente vai precisar que vocês confirmem a presença através do WhatsApp da Fraterna. 3644-8610. Tá bom? Recados dados, agora eu quero aqui com muita alegria passar a palavra para nossa querida enfermeira, que agora é enfermeira do nosso coração, né? A Aline Xeregati. Todos nós sabemos que a hipertensão, ela afeta mais de 30% da população adulta. Eu fiquei nude quando eu li isso, porque eu não tinha ideia, eu não sou hipertensa, graças a Deus. Faço meus exames preventivos, então mas em todo mundo... Oi? Oi, Edi. Então a gente vai poder levantar por que você não é hipertensa. Depois você avalia e nos conta, tá? Tá vendo? 30% da população adulta em todo o mundo, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas são hipertensas, né? E a hipertensão, ela é uma epidemia no Brasil e em muitos países, né, Aline? Aline que vai poder contar. Eu estudei só um pouquinho, não sou da área, né? Dificilmente você não conhece alguém que tenha, né, que não tenha a hipertensão. É muito raro. E aí a enfermeira Aline está aqui com todo o seu amor, o seu carinho. Eu fiquei no pé dela, gente, 1 mês. Aline, me passa um mini currículo seu para que eu possa apresentar você para as pessoas. E ela ganhou o meu coração, porque ela me disse assim, eu não preciso de currículo e de títulos para falar, né, sobre algo que eu gosto. E dentro do juramento do curso de enfermagem, está ali que ele jura dedicar a vida dele, a vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana. Então, isso é maravilhoso, né? Aline, tua internet, ela está oscilando, viu? Ela está dando uma giradinha, dá uma olhada aí na sua internet. Enquanto isso, eu vou fazer a prece de abertura, tá bom, gente? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente chama a Aline novamente, que a internet dela oscilou. Então, aqui eu quero fazer uma prece pelos profissionais da saúde, porque estes profissionais, eles merecem todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação, todo o nosso carinho, né? Então aqui tem uma prece que eu achei tão bonita e eu quero aqui compartilhar com vocês. Pai, pedimos que proteja os médicos, enfermeiros, técnicos, socorristas, farmacêuticos e todos os profissionais da saúde a quem o Senhor chamou com o propósito de curar e confortar os doentes. Agradecemos pelas habilidades que o Senhor lhes deu, que lhes permitem trazer esperança, cura aos que estão sob os seus cuidados. Pai, pedimos que o Senhor lhes dê saúde, carregue seus fardos e ande com eles. Graças a Deus. Vamos agora chamar a Aline, porque a Aline não me faça passar esse medo de ter que fazer a palestra sozinha, hein? Estou convidando a Aline de novo. Vamos lá. Eu não vou falar da hipertensão arterial, graças a Deus. Eu já pedi para Nossa Senhora da Live, todos já me conhecem, eu peço para ela o socorro. Não. Mas eu creio que você tem ouvido, né? Você ouviu a minha prece. Eu achei linda, imagina. Não é linda? E você viu que eu estudei até o seu juramento, o juramento do profissional enfermeiro? Você me surpreendeu 2 vezes. Primeiro com tá toda vendo? a explanação da hipertensão arterial. E agora, né, ao vivo aqui pra gente, né? Muito obrigada. Nós estudamos, né? E essa ação sobre a hipertensão arterial e todos os assuntos relacionados à área da saúde, ela é uma ação do Gama, o grupo de apoio Mão Amiga Ana Rosa, que está desde 2015 proporcionando orientação
e acalento para as pessoas que vivenciam algum tipo de doença, né? O mais importante é o cuidado com essas pessoas e o acolhimento. Mas como nós não podemos ainda fazer isso lá na Fraterna, então nós trouxemos as lives de educação em saúde, que é para que nós possamos também orientar as pessoas com relação a um tema, tem tantos outros, né? Câncer de mama, próstata, aí foi com o câncer de mama que começou, então, por conta da Arlete, a Arlete, que é a grande idealizadora do Gama, e que por conta de um problema que ela vivenciou, que foi o câncer de mama, ela fez esse projeto aí, ganhar braços, pernas, que é tão maravilhoso e tão importante, né, Aline? Muito, muito. E eu falo mais que o repórter, então agora eu vou te passar a palavra, tá bom? Tá bom. Eu vou fechar o meu microfone, a minha câmera, até para que eu veja as perguntas que forem chegando aí por conta que no final a gente vai abrir as perguntas. Já chegaram várias perguntas, ficamos bem felizes aí. Mas galera, quem quiser perguntar, perguntem por favor pelo WhatsApp da Fraterna. É melhor, o 36448610, porque nós encerramos a caixinha de perguntas lá. Aline, é com você. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade e o amor com o próximo. Edi, eu que agradeço pelo convite, tá? Assim, quando a Carlinha chegou para mim, eu falei, não, eu topo, tal, porque ela chegou meio assim devagarzinho, né? E assim, e é exatamente isso. Eu acho que quando a gente pode contribuir, a gente tem que contribuir, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito minha, né? Então, eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço por estar aqui, tá? Eu acho que foi muito grandioso a nossa troca esse mês, apesar de você sempre estar mais presente às vezes do que eu, porque eu sou enfermeira, né, de formação há 28 anos, trabalho numa unidade de terapia intensiva e o meu dia é muito doido, muito doido. Mas falei, Edi, pode contar comigo. Aí quando ela me chamava, gente, eu demorava umas horas para responder, eu falava, ai meu Deus amado, mas tá tudo certo. Intensivista do Hospital 9 de Julho, é uma correria, não é? É, numa UTI Covid é uma correria. Sim. Mas é assim, é uma profissão que realmente ela me transcende como ser humano, né? E eu acho que isso que é o mais importante. Então, quando você realmente pediu, para que currículo, gente? Lógico que a gente tem que estar aqui para falar as coisas com embasamento, né? Mas o currículo é só uma parte que sedimenta tudo isso. Então, currículo a gente tem que apresentar quando a gente vai para exames probatórios, né? Para cursos de pós, né? Aqui é tudo muito bem, mas eu quero deixar muito claro que eu não sou a detentora da sabedoria aqui, então pode haver dúvidas, né? Tentei fazer um roteiro para que, na verdade, tenha começo, meio e fim a nossa discussão, então quero também que eles fiquem muito à vontade para perguntar. Se eles não perguntarem, eu mesma faço a pergunta e eu mesmo respondo, não tem problema, tá? Mas o que é interessante aqui é que a gente tire dúvidas e que eu possa compartilhar o máximo de informações e que vocês tirem dúvidas desse conceito que é tão importante. Porque quando a gente acaba cuidando desse paciente, porque a pressão arterial, se você não cuidar, você vira um paciente e acaba levando isso na beira do leito de uma unidade de terapia intensiva, você só não está afetando só a si e a sua saúde, você tem um contexto familiar envolto em relação a isso, né? A sociedade que está junto com você, né? Então, a gente tem algumas obrigações conosco, né, em relação a cuidar da nossa saúde. Então, vamos conversar. Então, vamos lá. Eu vou encerrar, vou fechar aqui a câmera. Tá. E aí, fique à vontade. Quando faltar 10 minutos para encerrar, eu abro a câmera. Toma cuidado que eu falo mais que o homem do queijo, tá? Nossa, então tá bom. Boa live. Obrigada, obrigada. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Muito mesmo. Como eu disse, a Edi me convidou para falar um pouquinho sobre medida de pressão arterial. E eu queria começar essa live, né, esse bate-papo aqui gostoso, com uma pergunta para vocês e que vocês me respondessem. Qual foi ou quando foi a última vez que vocês verificaram a pressão arterial de vocês?
Não sei da faixa etária, conheço algumas pessoas que entraram aqui, tá? Responda. Ah, não me lembro. Ah, esse ano de 2020 pelo menos uma vez, né? Xiii, nem sei o que é isso. Vai respondendo aí para mim, que eu acho que é bem interessante. Por quê? Porque a gente tem uma fundamentação em cima disso, de tempos em tempos que a gente tem que verificar a nossa pressão arterial. Vixe, olha lá, né? Começou. Vixe, não me lembro, né? Então, isso passa a ser recente, que bom. Isso passa a ser recorrente em relação ao cuidado na nossa própria saúde, né? Então, antes de entrar na importância, tá, de verificação da pressão e todas as dúvidas que vocês vão ter aqui, que a gente vai trazer, eu vou trazer alguns conceitos. A Edi até colocou alguns nos postzinhos de quinta-feira. E eu queria falar para vocês que pressão arterial é definida como, tá? A pressão que é exercida pelo sangue, olha só, coisa de aula, coisa de aluno, hein? Aluno e professor. É a pressão que é exercida pelo sangue através dos vasos, tá? Pelo sangue que é bombeado lá pelo coração. É isso que é a definição de pressão arterial. Ah, então, Aline, você está querendo me dizer que a pressão ela tem essa relação diretamente com o que o sangue bombeia? Sim, depois eu trouxe um cartazinho aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Que tem essa relação entre, tá? Contração e relaxamento do coração. A nível bem linguagem popular isso daqui, tá? E aí, eu tô olhando aqui uma cola para eu não me perder no meu raciocínio, tá? E aí, eu preciso de 2 pontos importantes para eu ter pressão. Já que eu preciso de sangue, então eu preciso do quê? De volume, tá? Eu preciso de sangue, eu preciso de volume. E eu preciso de força. E para essa força ter, eu preciso de ter uma boa bomba cardíaca. Eu preciso de ter um bom coração. Ah, então é assim que funciona? Simples assim? Simples assim. Só que para que isso aconteça, eu tenho vários fatores, principalmente neurohormonais, e neurohormonais, quando se fala, né, de hormônios, eu tenho uma relação diferente de hormônios masculinos com hormônios presentes femininos, tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas que faz, por exemplo, a primeira sacada: os homens terem mais hipertensão do que as mulheres. Tá? Então, os homens, a tendência dos estudos, das pesquisas é que os homens acima de 55 anos têm que ter um pouco mais de cuidado com a sua pressão arterial, e as mulheres, pelo menos a gente saiu um pouco mais livre nessa, né, mulherada? Acima de 65 anos. Quando a gente nasce, tá, bebezinho, a nossa pressão ela tem que ser mais baixa, tá? Por quê? Como eu falei que o sangue, ele é bombeado pelo coração, ele tem uma superfície corpórea pequena, tá? Para ter essa demanda. E conforme a gente vai crescendo, tá? E chega à fase adulta, a nossa pressão ela vai tendendo a ficar um pouco mais dentro da normalidade, que eu vou definir essa normalidade segundo os guidelines, tá? Porque eu tenho a pressão normal, que é definida segundo as diretrizes, e aí eu fixo numa pressão X, que é a pressão normal, tá? E a pressão, ela também é chamada, a pressão arterial, ela é chamada por nós, profissionais de saúde, e vocês podem utilizá-la assim, como uma coisa super legal que aprenderam na live, que ela é o 5º sinal vital, tá? Nós temos 5 sinais vitais. Nós temos a pressão arterial, todo mundo aqui tem pressão arterial. Nós temos frequência cardíaca, nós temos frequência respiratória, nós temos temperatura e nós temos dor. Esses 5 sinais vitais significam que eu preciso deles para viver. Ele é vital, que se eu não tiver pressão, frequência cardíaca, temperatura, enfim, eu não
tenho condição de sobrevida. Se eu não tiver pressão arterial e eu não recorrer a cuidar desta pressão arterial, por exemplo, uma pessoa que esteja hipotensa ou com a pressão baixa, né? Por favor, se eu falar algum termo aqui, porque é linguagem técnica o dia todo, perguntem para que eu volte e explique, tá? Porque eu estou tentando adequar a linguagem, mas às vezes sai alguma coisa. Essa pressão arterial ela precisa ser reestabelecida. Então, uma pergunta, às vezes, que as pessoas fazem, tá? Quem mata mais? A pressão alta ou a pressão baixa? Tempo para pensar. Mas antes disso, quando eu comecei a live, tem algumas pessoas entrando agora, eu perguntei, porque eu vou explicar lá na frente, quanto tempo faz para ou que você verificou a sua pressão? Vixe, nem me lembro quanto tempo faz a última vez que eu aferi a pressão, que eu verifiquei a pressão, ou esse ano eu verifiquei a minha pressão, nem que seja na farmácia, também vou comentar sobre isso. Vai respondendo, tá? Então, vou sempre retomando esse assunto. Me perdi o que eu estava falando, eu vou e volto, ó. Então, eu preciso deles para viver. Aí a pergunta que eu tinha feito, eu mesma respondo, tá? Que vocês não perguntam, eu respondo. Qual que é a melhor pressão? Eu ter uma pressão baixa ou ter uma pressão alta, se eu tiver que escolher? O qual mata mais, tá? De forma mais rápida e deixa sequelas. A pressão alta. Por isso que tem tanto estudos em cima da pressão, tá? A pressão baixa ou a hipotensão, né? Porque a pressão alta é a hipertensão, você consegue lidar com ela e ter mecanismos para que você, principalmente medicamentosos e de volume, já que você precisa de volume de sangue, né? O volume, quando a gente fala de sangue, né? Circulante no organismo, para que você restabeleça isso. Então, é muito importante, se você tiver que escolher ou correr atrás do prejuízo, tá? Ter uma pressão alta em relação a uma pressão baixa, tá? E aí, quando eu volto e falo dos 5 sinais vitais, só uma coisa pode causar estranheza. Você falou de sinais vitais normais, Aline, mas você está falando de dor. Eu não preciso de dor para viver. Dor não é um sinal vital. Eu não preciso de dor para viver, pelo amor de Deus. Só que a dor, ela tem mecanismos fisiopatológicos que alteram os outros sinais vitais. Então, aqui, quem já teve uma dor X e alterou a pressão arterial? Inclusive, a gente acaba relacionando muito isso com dores de cabeça, né? Que pode ser um dos sintomas de que a pessoa está hipertensa, tá? Então, eu só queria falar um pouco sobre isso, né? De como a gente acaba introduzindo este conceito, e para nós profissionais de saúde, é uma das primeiras técnicas que a gente ensina, e a gente faz muito isso no dia a dia. Só que para também fazer essas técnicas dos sinais vitais e aferir o sinal vital à pressão arterial, eu também tenho que ter alguns cuidados, que aí alguns deles eu vou comentar aqui, que são alguns cuidados domésticos para que a gente verifique, tá? Como eu faço a aferição dessa pressão? Eu tenho uma medida invasiva e eu tenho uma medida não invasiva, tá? A medida não invasiva são todas essas que a gente conhece sem ser dos centros hospitalares, tá? Então, essa é a não invasiva. Seja o esfigmo com esteto que eu tenho em casa, né? O esfigmonamômetro é aquele aparelho de uma braçadeira que eu coloco aqui, com estetoscópio, tá? Que eu verifico em casa ou alguém afere para mim. Seja aquele da farmácia, seja aquele eletrônico, tá? Esses são métodos não invasivos. E eu tenho um método invasivo, numa condição muito específica, utilizada em centro cirúrgico, em unidade de terapia intensiva, onde eu canulo uma artéria, tá? Para que eu consiga monitorar esta pressão arterial em tempo real. E aí, sobe medicação, desce medicação, e aí isso é uma unidade de terapia intensiva, tá? Então, são essas duas formas. E para isso, eu tenho que ter alguns cuidados. Primeira coisa, o tamanho da braçadeira.
né? Aquela braçadeira que a gente coloca aqui, que as pessoas colocam no braço, ela não pode, ela tem que estar do tamanho adequado para o seu braço. Normalmente, como nós temos um padrão mais, um biotipo, né? Mais dentro do padrão, quando você compra um aparelho de pressão, desses de aferição, ela tem uma braçadeira meio que já vem padrão. Mas, por exemplo, se você, só para ter noção, com uma criança, a braçadeirinha da criança é desse tamanho. Num paciente que for obeso, tá? A braçadeira, a largura da braçadeira do paciente, ela nem cabe aqui, é deste tamanho, tá? Então, o tamanho certo da braçadeira é que ele pegue 2/3 do tamanho do seu braço. Nem mais, nem menos. Porque se for uma braçadeira pequena, a sua pressão na hora de verificar vai estar alta. Se for uma braçadeira muito larga, na hora de verificar a sua pressão, ela vai estar baixa. Então, vai dar um falso resultado, tá? Então, esse é um dos pontos importantes que eu já vou dizendo em relação ao tamanho da braçadeira, tá? E aí, tem-se a designação do que é a pressão arterial ótima. E eu fui até ver, para trazer para vocês, né? Por quê? Você tem muitos estudos sobre isso. Não vou descomentar que a indústria farmacêutica é super interessada em relação a estas pesquisas, porque frente a isso está o lado medicamentoso, que nós vamos comentar. Eu não vou comentar das indicações de medicamento, que eu não sou médica, né? Mas a importância do medicamento em relação a isso. E o ano passado, em 2020, acho que foi em outubro, saiu a última atualização da diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. Então, quem gosta de ler alguma coisa sobre, é uma leitura acessível, é uma leitura técnica, mas é uma leitura acessível e vai falar e fala de várias coisas. E aí, qual é a pressão normal? Né? O que é uma pressão normal? A gente tem muito que a pressão normal, a gente aprende, né, que a pressão normal é 12/8, tá? Essa pressão, ela continua com o contexto de ser normal, só que tem uma outra classificação agora, que eu até trouxe para vocês. Estão vendo? Tá? Que é a pressão arterial ótima. Tá? Ela fica de ponta cabeça, fica inverso no Instagram, é diferente do Face. Tá, mas tudo bem. Tá. Pressão arterial ótima. O que é pressão arterial ótima? Eu coloquei 120/80. Na nossa linguagem, mas era só isso, tá? Na nossa linguagem popular, você sabe que eu já fiz tanta live e eu esqueci disso daqui, viu, Edir? Olha, tudo bem. Na nossa cabeça, né, a gente tem a pressão normal de 12/8, mas a gente vai ter que guardar que a pressão ótima, segundo as últimas diretrizes, é que ela esteja abaixo de 12/8, tá? Mas, Aline, você escreveu 120/80, tá? Por quê? 12/8, 11/7, 9/6, 21/12, tá? É uma linguagem popular. Então, a gente acaba abreviando isso. Mas a pressão, ela é dada, tá, numericamente nesses dados. Não precisam sair por aí. Inclusive, quando você pega o reloginho. Gente, eu não tenho um aparelho de pressão em casa. Não tinha. Ia pedir para o Marcos Aurélio, mas eu não tinha, tá? Quando você pega o reloginho aneroide de verificação da pressão, dá uma olhadinha lá depois. Os dados são 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Então, a pressão ela é 120/80. Mas na linguagem popular não tem problema a gente falar 12/8. Então, a minha pressão 12/8 era classificada como normal. Mas a minha pressão ótima, a que eu desejo pelos hábitos de vida, que sejam normais, que sejam estratégia que a Edi falou que ela não tem hipertensão, tá? Que ela citou, é abaixo de 12/80, tá? 120/80. E ela é mensurada em milímetros de mercúrio, tá? E por que a gente tem esses dois números? 120/80, tá? Porque aqui eu tenho a pressão sistólica, que é o 120, tá? E a pressão diastólica, que é o 80. O 12/8. Deu para entender?
E eu falei errado, né, Aline? Eu não tenho pressão alta, O que que eu falei? né? Não, eu achei que tivesse falado errado, hipertensão e pressão alta. Qual que é o Não, correto? não. A Eu não sou hipertensão hipertensa, tá certo? tá certo, tá? Tá, E eu não tenho perfeito, pressão perfeito. alta, é uma linguagem popular, tá? Não Tá, tem erro de falar. Se você aprendeu o certo, termo e se adequar, não tem problema nenhum. Lá na certo. onde eu trabalho, profissionais da área de saúde, nós vamos chamar de hipotensão, hipertensão e assim sucessivamente, né? Que são os termos técnicos. Mas nós aqui na nossa linguagem, fala pressão alta, pressão baixa, não tem problema nenhum, tá? Perfeito, perfeito. Então, esse 120 por 80 ou esse 12 por 8 significa o quê? O 120 que o meu coração contrai para mandar o sangue e o 80 significa que o meu coração relaxou, tá? Então, isso funciona como uma bomba a todo momento. Por isso que eu quis explicar tudo isso para chegar aonde a gente vai chegar, tá? Tudo bem até aqui agora? Quem entrou, a minha é 10 por 7. Ah, da Edi falando que a dela é 10 por 7. 12 por 8 sempre, muito bom. Já estamos, então, no parâmetro real. Uma vez a Cíntia mensurou essa vez, hipertensão mata mais, muito mais, né? Quem já verificou, aferiu a sua pressão nesses últimos tempos, coloca aqui pra gente na live. Quem não aferiu, fala, vixe, faz muito tempo que eu não faço isso, tá? E dessa diretriz, tá? Ela fala, então, da pressão arterial ótima, define o que é uma pressão arterial normal, mas nós vamos, então, trabalhar sempre com esse referencial, que é ótimo. E ele acaba falando sobre as causas multifatoriais, que o que eu vou falar aqui para vocês, gente, vocês já devem ter ouvido pra caramba. Mas a teoria ela é tão bonita, ela é tão bonita e a prática é tão difícil de colocar porque muitas das causas, tá? Hipertensão arterial, já entrando no contexto da hipertensão arterial, ela tem causas multifatoriais, tá? Ela tem um contexto que é extrínseco, né, fora do indivíduo, né, que a gente não consegue mudar, tá? Que a gente consegue mudar, desculpe, e a gente tem fatores intrínsecos, tá? De dentro da gente. Por exemplo, eu não consigo mudar a minha idade. Então, quanto mais velha eu vou ficando, mais acontece o espessamento dos meus vasos por aquele sangue onde ele passa, tá? E isso causa uma resistência muito grande para que o sangue passe nesse local. Então, eu preciso de que esta pressão do sangue aumente. Para isso, tem uma hipertensão. Então, se eu me alimentar de forma incorreta por anos, tá? Isso faz com que eu crie dentro dos meus vasos placas de gordura, que a gente chama de placa de ateromas, e eu falo sempre no corpo humano nosso, ele é sistema de tubos e conexões tigre, tá? Ele não vai só, essas placas de gordura, elas não vão só escolher um local. Elas vão escolher vários locais, tá? Então, elas vão escolher no nosso cérebro, elas vão escolher no nosso coração, elas vão escolher dentro da nossa aorta, nas veias e nos vasos dos membros inferiores, tá? E aí, estas são as principais sequelas, né, ou consequências de uma pressão passando por um sistema, por um vaso localizado no meu cérebro. Então, um dos maiores problemas que a gente tem relacionado à hipertensão é que ela causa o quê? O derrame cerebral, no ditado popular aqui na fala popular, né? Que cause os acidentes vasculares cerebrais. Então, este é um dos grandes problemas. A hipertensão arterial, ela é uma doença crônica degenerativa. Por que ela é crônica? Porque ela não tem cura. Nós vamos tratando de forma medicamentosa ou não medicamentosa, tá? E degenerativa porque ela atinge outros órgãos e sistemas se ela não tiver dentro do parâmetro de controle, tá? Por isso que eu falei no comecinho da live da nossa conversa, que se eu não cuidar, eu vou para um leito de UTI. Ou vou com crise hipertensiva, como um diagnóstico
primário, ou eu vou como um AVC em decorrência, como um diagnóstico secundário, em decorrência de um diagnóstico primário, que é a hipertensão, tá? Então, aí tem todo este contexto, tá? Voltando aqui, só para eu não perder o... que eu vou e volto, né? Mas só para falar, quando eu falo das causas que sejam de fora do meu organismo, essas são as mais fáceis que eu consigo mudar, tá? Porque a minha idade eu não consigo mudar. O meu sexo eu não consigo mudar. Eu não falei que os homens têm, por alterações neurohormonais, mais tendência de ter pressão arterial do que as mulheres? Não sou eu que estou dizendo, eu estou falando eu, né? Porque eu li e trouxe para vocês. Mas são as pesquisas, né? E as pesquisas, como eu disse, elas estão aí sendo atualizadas a todo momento. E a cada pesquisa lança-se um medicamento novo que a indústria farmacêutica também está associada e atrelada a isso, tá? As causas genéticas, tá? Elas são responsáveis, dizem as pesquisas, em torno de 20% a 30%, mas se não tem muito ainda, principalmente no Brasil, porque a gente tem a causa genética, mas a gente tem também que considerar a nossa etnia, que ela é muito diversificada, então são vários fatores, e isso pode chegar até 50%, tá? Mas é o que eu estou falando, quando eu consigo mudar os fatores, que eu vou focar mais, né, do que idade, sexo, os fatores externos, fica tudo mais fácil. Mas, como eu disse, a teoria para trazer também é fácil. Aplicar isso na prática não é. Então, quando a gente vai tratar, né, ou identifica a pressão arterial de uma pessoa que ela é hipertensa, ela tem que passar por um tratamento que seja realizado por uma equipe multiprofissional. Tá? Eu preciso de um acompanhamento médico, eu preciso da enfermagem, eu preciso da nutricionista, eu preciso do psicólogo, eu preciso do educador físico, eu preciso do farmacêutico, né? Porque eu tenho que tratar isso com várias pontas. Porque quando eu falo em alteração hormonal, situações de estresse desencadeiam no nosso organismo, né? Hormônios estimulantes que aumentam a pressão arterial, tá? Dor, como eu falei. Então, eu tenho vários fatores relacionados a isso. Lógico que se eu tiver todo este recurso e todo este aparato, vai ficar muito mais fácil. Se eu não tiver, eu vou trabalhar com o que se tem, né? O que se tem? O médico, o enfermeiro, às vezes o farmacêutico para dar uma orientação e uma nutricionista. Mas se eu tiver todo esse aparato e eu conseguir, que muito na rede pública, em alguns tem, vai ser muito melhor, porque o paciente ele tem que ser tratado na sua totalidade, tá? E aí vão entrar nas causas que, na verdade, eu consigo trabalhar, que são as causas externas, que eu estou falando que a teoria é linda, mas a prática é super difícil. A primeira delas é a mudança de hábito. Por quê? O sobrepeso, estar acima do peso e estar obeso é uma causa, tá? Que pode levar à hipertensão arterial. Por isso que eu falo que a importância da nutricionista neste contexto de fazer uma reeducação alimentar faz prática, né, desta intervenção. Porque às vezes as pessoas, o médico fala para a gente, olha, você vai ter que se reeducar, emagrecer, fazer dieta, mas ele também não tem essa ferramenta ou como fazer, porque isso é tratado na individualidade do paciente, do doente, tá? O sedentarismo, então já é comprovado que acima de 3 minutos, caminhadas, tá? Elas já começam a fazer com que eu tenha uma quebra, tá? Dentro, 3 minutos só, gente. Por isso que se fala por aí, 30 minutos já tá de bom tamanho todo dia isso dentro do nosso hábito, né? Então eu tenho que ter uma mudança de hábito. Eu já tenho toda uma articulação fisiológica, né, para mudar isso dentro do meu organismo, tá? A alimentação, super importante, consumo de sal. O sal é um vilão,
tá? Dentro do contexto da pressão, e ele tem que ser regulado nas nossas alimentações. Tá? O sal, ele libera fisiologicamente, quando você introduz um excesso de sal na sua comida, na sua alimentação, ele libera, tem os mecanismos ainda que não são muito bem estudados, não são muito bem esclarecidos. A esse nível que nós estamos no mundo, né, do universo, ainda não temos essa especificação. Mas a principal causa é que ele libera, tá, substâncias no nosso organismos, principalmente as substâncias hormonais. E o sal é um grande retentor de líquido, né? Então a gente acaba retendo mais líquido na presença de sal, tá? Então 1 ou 2 saquinhos por dia, se não me engano, que são os saquinhos, acho que tem 1 ou 2 gramas, né? A Carla Nutri aí pode me ajudar, tá? As coisas se somam. É o ideal, né? Então, como é que eu diminuo o sal? Eu posso favorecer e melhorar em relação aos temperos, por exemplo, para deixar menos sal na comida, tá? O álcool em excesso, né? A utilização de álcool abusivo, né? Não o álcool socialmente, mas quem é hipertenso tem que controlar muito a ingesta de álcool. A apneia do sono saiu, inclusive, nessa última diretriz, né, que o controle da apneia do sono, você fazer o diagnóstico da apneia do sono, você ter o diagnóstico, você utilizar um aparelho, né, para dormir, que seria um aparelho de pressão positiva para auxiliar na apneia, também melhoraria, tá? E uma coisa muito legal que eu achei, espiritualidade. Achei assim, né? Tava lá dentro das diretrizes. A espiritualidade. Então, porque a espiritualidade não tem nada a ver com religião, vocês sabem muito mais que eu aqui, né? Mas é um conjunto, né, de valores, né, de moral, de como você se comporta, como você age em relação ao mundo, né? Quais são atitudes que você toma, e isso interfere muito também. Então, tem uma parte muito legal lá que fala só sobre a espiritualidade, tá? Tudo bem até agora? Alguma pergunta? Isso mesmo, 2 sachês. Carlinha me ajudou. São 2 sachêzinhos por dia daquele. Só, tá? Então, é muito complicado você mudar aqui todos esses hábitos no dia a dia. Mas, Aline, você está falando já das principais causas que levam, né? Mas como eu faço o diagnóstico, tá? O diagnóstico, ele é médico, tá? Normalmente, quando eu perguntei, normalmente a gente faz exames, né? O que se é preconizado, que a gente faça exames, uma check-up de exames, ou que a gente vá ao médico pelo menos uma vez por ano e que a gente faça esses check-ups de exames. E a pressão arterial, por isso que eu perguntei para vocês, quando foi a última vez que vocês verificaram a pressão de vocês? A pressão arterial, normalmente a gente tem que verificar se você não tiver nada, nenhum sintoma, nada de nada, tá? Uma vez por ano, tá? Uma vez por ano para quem é normotenso, tá? Que é quem está dentro da pressão arterial normal, é o que é o ideal, tá? Lógico que se eu tiver uma dor de cabeça, se eu for a um pronto-socorro, se isso ter outras causas, provavelmente a minha pressão vai ser verificada. E aí eu vou até o diagnóstico. O diagnóstico normalmente não, o diagnóstico ele é médico, tá? E aí o médico ele vai pedir uma série de exames e o mais recomendado hoje é o famoso mapa, tá? O mapa nada mais é do que você colocar aquela braçadeira, tá? E ele ficar 24 horas com você, você não toma nem banho, não sei se aqui alguém já fez mapa, por favor, respondam se alguém aqui já fez mapa, tá? O exame de mapa. E que é a medida automática da pressão arterial. E ele vai dando sequências e vai fazendo relatórios. E aí o médico faz a leitura depois também dessa pressão, tá? Então, lógico que tem outros exames que podem, tá? Auxiliar, como um ecocardiograma, mas aí ele vai ver a função cardíaca, né? Então, faz uma bateria e um check-up. E aí ele começa, aí eu já fiz, ele começa não incomoda, você não pode tomar banho, você tem que colocar antes de tomar banho antes de colocar, a não sei que você toma banho com o braço para fora, né? E depois na hora que tirar.
fiz o mapa e descobri que não tenho mais hipertensão. Provavelmente, Arlete, muito bem, você deva ter mudado também os seus hábitos de vida, tá? Provavelmente isso deva ter acontecido, depois você conta aqui pra gente, tá? Eu fiz um eco, tá? Muito bom. Então, essa característica de esse diagnóstico de pressão, tá? Ele é feito pelo médico. E lógico que aí eu vou ter níveis, tá? Quais são os níveis do diagnóstico? Eu tenho a pressão arterial, que é ótima, que é aquela que ficou, que agora eu já aprendi aqui, depois de ter feito 50.435 lives, mas nessa eu aprendi, tá? Que vai ser abaixo de 120/80. A pressão arterial, que a gente vai falar que é normal. Então, agora eu quero vocês falando que vocês têm uma pressão arterial ótima, que é 120/80. Eu tenho a... eu coloquei aqui para eu não esquecer, tá? Eu tenho a pré-hipertensão, então não é um termo infrequente, né, das pessoas usarem por aí, porque é um diagnóstico médico. E aí eu tenho o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. E quanto maior o estágio, maior o risco destas comorbidades, que a gente chama de comorbidades cardiovasculares, com o aumento da mortalidade, tá? Porque ela mata, tá? Ou deixa sequelas irreversíveis no paciente, no caso de um AVC, no caso de um acidente vascular cerebral, né? Nome normal, derrame, e o paciente, a pessoa fica acamada, tá? Com sequelas irreversíveis. Então, essa mudança de hábito, como a Arlete acabou comentando aqui, é de extrema importância. Fiz reeducação alimentar e perdi peso, né? Porque você tem todas essas causas. Por isso que eu acabei falando, né? As causas genéticas, as causas internas, nós não vamos conseguir mudar. Mas é muito mais fácil, né? Na teoria, que não foi fácil fazer reeducação alimentar, perder peso, mudar hábitos de vida. Mas você consegue, tá? Ter muito mais benefícios em relação a isso. Inclusive, algumas pessoas param de tomar o medicamento. Uma outra coisa importante que as pessoas tem nesse conceito, tá? Sobre esse conceito, é que se ela toma o medicamento, a pressão dela tende a normalizar. É isso que se espera. Aí o que ela faz? Ela para de tomar a medicação porque a pressão arterial se normalizou. Tá errado. A pressão arterial ela está normal porque ele está tomando medicação e mudanças de hábitos de vida, tá? E então eu não posso parar de tomar a pressão arterial. Aliás, a introdução do medicamento, tá? É uma fase que tem que ter muito cuidado, porque a gente pode ter alguns sinais e sintomas, como tontura, cefaleia prolongada, né? Alguns medicamentos causam náusea e vômito. Então, isso é importante que na introdução, na troca do medicamento, porque isso pode acontecer também em ajustes. Às vezes o medicamento que a minha mãe toma, tá, para hipertensão, não é o medicamento que eu deva tomar para hipertensão. Então é muito complicado isso, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Posso tomar o remédio de quem toma? Não, o seu remédio é seu remédio, o remédio dela é o remédio dela. Ah, mas o remédio dela tá dando certo para ela. Tá? E eu sempre falo que o remédio bom é aquele que dá certo para o paciente. Por isso que a gente tem uma gama de remédios, de medicamentos hoje na indústria farmacêutica, né, frente às pesquisas, porque o que eu comentei lá no comecinho do nosso bate-papo, nós somos indivíduos, nós somos individuais, né? A gente tem características individuais. Tá? Então, é isso que o médico ele vai adequar. E essa adequação inicial é muito importante. Então, o que as pessoas às vezes fazem? Como o medicamento dá a intervenção importante do farmacêutico de orientar, tá? Como esses medicamentos podem dar alguns efeitos colaterais, a pessoa faz o quê? Larga de tomar o medicamento. Ao invés de ajustar a dose, acertar o medicamento com o médico, né? Ou ele deixa de tomar. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu quero passar para vocês, tá? E aí, os fatores de risco que eu já comentei, um outro ponto importante dentro dos fatores de risco, o tabagismo,
O fumo é um outro fator importante e complementando a ele, tá? A dislipidemia, tá? Que são os famosos colesteróis altos, que lembra que eu falei que eu tenho, com o passar dos anos, eu tenho o enrijecimento dos vasos, né? Com placas de ateroma, placas de gordura. E essas placas de gordura, elas não escolhem, né? Aonde elas vão se depositar, se depositando no decorrer da nossa vida. Então, horas forma mais no cérebro, horas forma mais no coração. E essas placas de gordura têm uma relação também concomitante com, né, que é a aterosclerose, junto com a causa da hipertensão arterial, tá? Então é importante, não é infrequente o paciente, a pessoa tomar o remédio da pressão arterial e tomar o remédio do colesterol, porque tá tudo muito junto ali. Outra coisa importante, diabetes, né? O descontrole da sua glicemia, o descontrole da sua diabetes, né? Que tem vários exames que se faz, pacientes insulinos dependentes, pacientes que tomam hipoglicemiantes, né? Medicações para diabéticos por via oral, né? Que também tem uma sinergia, né? Para aumentar a potencialidade junto com a pressão arterial a essas comorbidades, tá bom? Perguntas, alguma coisa? Fiz reeducação alimentar e perdi peso. Daqui a pouco a Edith tá mandando parar de falar e eu nem terminei ainda, tá? Então, o tratamento, ele pode ser medicamentoso e não medicamentoso. E aí, algumas perguntas que eu fiz para a gente mesmo responder, tá? Se a minha pressão der alta num braço, eu posso verificar no outro? Tá? Pode. Tá? E tem diferenças de pressão. Então, isso que é importante quando o médico ele faz o mapa e depois a gente compra aquele aparelhinho da farmácia, aquele aparelhinho eletrônico, que tem marcas super boas, ele é super fidedigno, eles têm que estar o quê? Só o quê? Regulado. Tá? Ele não pode estar descalibrado. Nenhum desses aparelhos que eu falei, que eu citei, tá? Ele pode estar descalibrado. Ah, Aline, então você está querendo dizer que eu posso lá na farmácia colocar uma fichinha lá de R$ 1, enfiar o meu braço, tá? Dentro daquele aparelho e verificar a minha pressão tranquilamente? Pode. Só que aquele aparelho ele tem que estar calibrado, ele tem que estar configurado, tá? E para isso, por exemplo, tanto em casa, como eu vou na farmácia, como alguém verifica a minha pressão, como eu verifico com o aparelho eletrônico, eu tenho que estar em situação de repouso. Eu vou caminhar e vou parar na farmácia para verificar a minha pressão. Lógico que ela tende a estar um pouco mais alta do que dentro da sua normalidade. Por quê? Porque eu estou fazendo atividade física, o meu coração está precisando bombear muito mais sangue para atender a demanda metabólica do meu organismo e provavelmente a pressão deve estar um pouco mais alta, a não ser que eu seja um super atleta, tá? Mas eu tenho que, todas as vezes que eu vou verificar, e muito dos médicos, eles também pedem isso, que a gente faça a aferição e anote num caderninho. Eu tenho que estar em situação de repouso, tenho que estar confortável e sempre no mesmo horário do dia, tá? Então, uma vez de manhã, se ele pedir uma vez de manhã ou afere 3 vezes, a conduta normalmente é dele, mas eu vou aferir nestas condições, tá? Conforme a determinação dele, mas em situações que eu esteja de repouso, tá? E aí, se você tem dúvida, se eu verifiquei no braço direito, tá lá, 15, vou falar os termos simples, 15/11. Pô, estranhei, não tenho 15/11, verifica no outro braço, tá? Vê se dá. Provavelmente são parâmetros, tá? Muito próximos. Não vai dar igual, mas são parâmetros muito próximos. Por quê? Dá 17/8 num braço e 9/6 em outro. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso não é na normalidade. Isso eu tenho uma patologia, tá? Uma doença que causa pressão divergente dentro da cardiologia, que não é o caso da grande maioria da população, tá? Então, se você esperar para verificar, posso usar
o outro braço, mas espere, mas pode ter essa alteração mínima. Ou você espera um pouquinho e verifica novamente, né, dentro de uns 10, 15 minutos para não ter dúvida, tá? A medida da farmácia que eu comentei, então ela é extremamente fidedigna, só que aquele aparelho tem que estar calibrado, então é uma responsabilidade da farmácia, estar calibrado, mas eu tenho que estar em situação tranquila, de repouso, não posso fazer uma atividade física, então, e parar na farmácia. A mesma coisa em casa, tá? E aquelas mocinhas que ficam na rua, não sei se vocês já viram, tá? Aquelas mocinhas que ficam na rua, estão lá trabalhando sem problema nenhum, que ficam com um esteto e um aparelho de pressão e querem verificar a sua pressão, tá? Se você pode verificar, não tem problema nenhum. Ela vai verificar a sua pressão como qualquer outra pessoa. Ela só tem que fazer dentro da técnica, que provavelmente ela sabe o que está fazendo, e o aparelho dela também tem que estar calibrado. Como é que eu sei com o aparelho calibrado? Quando eu pego aquele reloginho, tá? Aquele reloginho lá do aparelho de pressão, a setinha tem que estar no 0. Isso é a calibração que a gente verifica a olho nu, tá? Então, essa é a técnica mais simples para ver se o aparelho, tá? Até os aparelhos domésticos estão calibrados. Demora para descalibrar? Demora, porque tem muito a ver com a quantidade de uso, né? Tem pessoas específicas que trabalham com só a calibração desse aparelho e ele descalibra, é muito difícil descalibrar, mas pode acontecer. Então, a setinha tem que estar em cima do 0 ali, que tá tudo certo, tá? A tomada da medicação, o horário do medicamento, não mudem. Se o médico falou que é no horário X, é no horário X, tá? É o que eu comentei. A adaptação do medicamento, inicialmente, ela pode trazer alguns efeitos colaterais, tá? Eu já te respondo a sua pergunta. Ela pode trazer alguns efeitos colaterais até que o organismo se adapte. Porque imagina o seu organismo trabalhando numa pressão super alta, como se fosse uma panela de pressão. Você começa a introduzir um medicamento e vai falar, opa, o que está acontecendo? Eu estou super acelerada aqui, vem um medicamento agora para me desbaratinar. Ele fala dessa forma e aí é exatamente isso que vai acabar acontecendo, né? Você acaba... Então, assim, tem um período de adaptação, tá? E ele perguntou, e se o aparelho for digital em casa sem problema nenhum? Se você, na hora que ele for digital, que ele tem as considerações de como você tem que fazer com o braço, né? Que eles têm algumas variações, não vou ainda em detalhes da medida, mas ele tem lá o passo a passo que você tem que verificar. Se ele já começa, na hora que você liga, que ele começa do 0, tá sem problema nenhum, tá? Deixa se eu respondi a sua pergunta, se era isso que você queria dizer, Célia, tá? E aí o horário de medicamento, não mude o horário do medicamento, tá? Porque o medicamento ele tem um horário específico para ser tomado, inclusive com essa sua individualidade, tá? Se não for um horário legal para você tomar, discuta com o seu médico, né? Qual seria uma outra opção de horário, tá? Eu acho que eu falei, porque eu fui introduzindo algumas coisas, algumas perguntas e respostas, do tamanho do manguito aqui. Edi, alguma coisa? Alguma pergunta? Já ia abrir aqui a câmera, porque daqui a pouquinho termina. A gente tem que abrir agora para as perguntas. Você conseguiu finalizar? Porque dá para você finalizar. Não, não, a gente finaliza junto, não tem não. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Eu gostaria de saber porque o remédio tem sódio? Tem alguns remédios que é soro fisiológico, NaCl, porque a gente precisa de reposição, é Michel que está perguntando, de sódio no nosso organismo. No nosso organismo, a gente tem o que a gente chama de eletrólitos. Então, a gente tem sódio, potássio, cloro, magnésio, enfim, eles faz parte ali da bioquímica do nosso organismo, no nosso componente extra intracelular, tá? Agora, porque o remédio tem sódio, se você me der a específica, eu posso ver e depois eu te dou a resposta. É mais uma pergunta farmacotécnica, de farmacológica, né? É mais farmacêutico mesmo que vai conseguir te dar essa resposta, Michel. Mas depois a gente pesquisa, responde. Eu tenho
vários farmacêuticos aqui em grupos, né? Porque a área que eu atuava era o segmento farmacêutico, então eu vou conseguir depois esclarecer e a própria Aline, junto dos colegas dela lá no hospital. Eu vou começar aqui com as perguntas, tá, Aline? Vamos ver se eu sei Para responder. gente. Tá. Bom, então vamos lá. O que a senhora acha das pessoas comprarem aparelhos para medir elas mesmas a sua pressão? Normal, eu acho que tem que ter um controle. Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho um aparelho em casa, mas é porque eu tenho fácil acesso se eu precisar. Se você tiver essa disponibilidade financeira, tudo bem, mas não é uma condição que você precisa ter um aparelho de medir pressão em casa, né? Perfeito. Eu acho que eu indico quem precisa de aparelho de pressão, quem precisa realmente controlar a pressão, tá? Senão, não precisa. Tá. A pressão baixa pode ser perigosa para a saúde? Se eu preferir ter, eu vou consequentemente, eu vou preferir ter a pressão baixa, que a gente chama de hipotensão, tá? Ela é Tá. muito menos prejudicial do que a pressão alta. A pressão alta, ela mata, tá? Ou deixa sequelas relacionadas às suas comorbidades. Então, é esse o problema. Então, se você tiver... Eu sempre ouvi dizer, você Ed, tem a pressão muito baixa, perigoso. A minha é 9/6. Tá ótimo. Quando ela fica alta, ela vai 10/7. Ela não muda muito. Isso, exatamente. Ela tá ótima, ela tá dentro do limite, ela tá dentro do contexto. O problema, às vezes, da pressão baixa é que a pessoa se sente mais indisposta no dia a dia, né? Mas, No calor? exatamente. Mas se fisiologicamente ele está adaptado, sem problema nenhum. Agora, se a gente comentar de uma pressão de 6/4, que a gente vê por aí é um outro estágio de atenção, de vida que a gente precisa socorrer. A gente não está comentando dessas pressões, desse exemplo numérico de pressão baixa. Sim. Por que mesmo com remédios a pressão de algumas pessoas alteram durante a madrugada? Então, eu acho que tem uma adequação ali dos fatores ali que não estão bem ajustados e ela altera na madrugada porque, assim, na madrugada você tem a liberação dos hormônios de cortisol, enfim, mas não são hormônios que elevam a sua pressão. Então, tem alguma coisa desregulada aí. Algum desajuste que ela precisa verificar com o médico. Exatamente, principalmente porque está numa situação de repouso. Tá? Você ir numa situação de repouso é o melhor momento para você aferir, tá? Sim. Devo medir a pressão sempre em farmácia? Se mede? Normal, não tem problema nenhum. Como eu dei vários exemplos, tá? Eu só tenho que ter o cuidado se o aparelho está calibrado, se está ali no 0 a 0 na verificação. Não tem problema nenhum. Tá? Aqui tem algumas outras perguntas, a grande maioria você foi falando durante a live, mas aí a gente retoma. Por que preciso tomar medicamentos para pressão arterial? Porque você precisa, eu tenho 2 tipos de tratamento. Eu tenho tratamento medicamentoso e eu tenho tratamento não medicamentoso, farmacológico ou não. Então, eu tenho que, às vezes, começar já com o medicamentoso. Então, isso é uma conduta que é médica, né? Eu não tenho uma resposta. Às vezes... Até porque pode gerar um AVC, né, Aline? Vai depender. Se a pessoa não se cuida. Homens de plantão, eu nunca vi como os homens são teimosos, né? São mais teimosos que as mulheres. Tem que se cuidar. Então, são sim. Né? Então, vai depender muito do estágio, do que o médico vai te prescrever, tá? Tá. O que são antihipertensores e como eles atuam? Então, os antihipertensores são os medicamentos, né, que a gente dá anti-hipertensão, antipressão alta. Para baixar a pressão arterial. Exatamente, são medicamentos que a gente dá para abaixar a pressão arterial. E o mecanismo de ação dele é o infinito e o além dentro da farmacologia. Tá? Porque alguns atuam na bomba de sódio e potássio, alguns atuam como diurético, aí é uma salada mista. Eles atuam de formas diferentes, né? São vários os medicamentos. Isso.
Boa pergunta essa. Posso tomar o remédio da minha mãe? Eu sou hipertensa. Eu posso tomar o remedinho da minha mãe que o médico prescreveu para ela? Não, Você já disse aí no meio. eu já disse, a única coisa que você vai usar da sua mãe são os cremes de beleza, tá? Não ficar usando o remédio da sua mãe. Até quando eu devo tomar o medicamento prescrito pelo meu médico? Eu detectei que sou hipertenso. Até quando eu devo tomar esses remédios? Até que ele suspenda. Eu não posso suspender medicação sem orientação médica. Então, assim, eu tomei a medicação e eu fiquei boa, minha pressão ela tá baixa, melhorou. Melhorou por causa do medicamento. Muito obrigada, Aline. Que cuidados devo ter com os medicamentos que eu tomo? Isso é importante. A gente tem que guardar os medicamentos de um modo geral em um lugar fresco e arejado, tá? Num lugar que tenha ventilação. Uma outra coisa importante, então, livre de sol, livre de temperaturas de extremos de quente e frio, nada de próximo de geladeira, nada de lugar que bate sol. Normalmente é naquela caixa de remedinho, naquela gaveta de remédio que fica ali na cozinha, tá? Um ponto muito importante, validade dos medicamentos. Isso é imprescindível. Foi bom que você falou, tá? Porque às vezes os medicamentos vão lá, a gente pega algumas promoções na farmácia, né? Compre 2 caixas e ganhe 8 para comprar mais barato, e eu perco a validade dele. A validade ele não vai te fazer mal, só que ele perde o efeito, tá? Então eu tenho que estar muito atenta na validade da medicação. Tá? Fundamental, né? Fundamental. Outra coisa também que eu acho importante é com relação às dosagens certas, né, Aline? Então, não querer economizar também, se você não pega o medicamento, não tem condições de pegar pelo SUS, é porque é exatamente a dosagem que o médico prescreveu, não que sua vizinha prescreveu, aqui o médico prescreveu, Sim. É que você deve tomar no horário certinho, para que realmente faça efeito, né? Eu gosto muito sempre de orientar, quando eu trabalhei um tempo em posto de saúde com os alunos, né, de evitar ficar cortando comprimidos. Você já comprar o comprimido na dose correta, né? Porque nem todos os comprimidos, eles são feitos para serem cortados. Né? Então, você tem que ter esse cuidado. E às vezes você quer comprar uma dose de 50 e você toma 25, então uma dose dá para 2, e na verdade, dependendo, aquele medicamento não pode ser cortado. Então, é importante você comprar o medicamento na dose certa que você tem que tomar. Ainda dentro dos cuidados, tem uma pergunta emendada aqui. Se eu estou pensando em engravidar, eu sou hipertensa, eu devo consultar o meu médico por conta da medicação que eu tomo? Sim, com certeza. Isso é um dos cuidados importantes, porque durante a gestação você tem uma série de alterações hormonais por causa da gravidez, tá? Que fazem, que nos desregulam. Mulher é um bicho terrível, né? Que nos desregulam, né? E a hipertensão durante a gravidez mata os dois, tá? Que é uma doença que a gente chama de eclâmpsia. Então, morre a mãe e morre o bebê, tá? Se eu tiver hipertensão e estou pretendendo engravidar, eu já tenho a classificação, né, de gravidez de risco. Então, eu vou ter que ter uns cuidados a mais durante a gravidez. Isso não significa que você não vai engravidar, mas eu vou ter que ter uma série de cuidados e monitoramento durante a gravidez, durante a gestação. Pessoal, fiquem conosco, porque ainda tem algumas perguntas, e são perguntas todas muito boas, né, Aline? Ainda bem que eu compartilhei até com... Espero. Que efeitos adversos podem aparecer e o que eu devo fazer na medicação que eu estou tomando? Foi aquilo Isso é muito comum, né? Comentando, né? Normalmente você tem quando você introduz a medicação, o médico introduz a medicação ou até troca a medicação, você pode ter alguns efeitos colaterais. Então você pode procurar o médico e ele vai ajustando. Mas e levar essas informações para ele, se observar e levar para ele o que você está sentindo. Tá. Como é que eu sei, Aline, que a medicação está fazendo efeito? Já respondeu lá atrás, né? Pressão normal, pressão controlada. Ok. Qual a frequência, já foi também dito, com qual frequência devo controlar a minha pressão arterial? Se você... Depende da orientação médica, né?
Sim, mas se você não é hipertensa, por exemplo, eu não sou hipertensa, eu É, fico com a minha pressão uma vez por ano, por isso que foi a perguntinha. Se eu tomo sim, medicação, é bom de vez em quando você dar uma ferida. tá. Ah, É, mas nesse caso, é por conta da pessoa que é hipertensa. desculpa. Né? Ela sendo hipertensa, qual é a frequência para ela poder ver se está tudo certinho? É bom sempre dar uma olhadinha. Sempre dá uma olhadinha, uma vez por mês, se tiver Mas se a acesso. medicação está fazendo efeito, ela está se sentindo bem, tá Bem, não tranquilo. precisa. Não precisa. Tá. Além dos medicamentos, o que mais eu posso fazer para controlar a pressão arterial? A Você já mudança disse de também, hábitos né? de vida, exatamente. Mudar os hábitos de vida, diminuir o peso, Controlar o peso, né, não fumar e tudo aquilo que a gente discutiu. praticar atividade física, tomar cuidado com o sal, né? Exatamente. Limitar a ingestão de bebidas alcoólicas também, né? Seria Tabagismo, interessante. né? Cuidar da sua alimentação de um modo geral. Sim. Devo tomar o medicamento prescrito pelo médico somente quando a minha pressão sobe? Já falamos lá atrás também, né? Não, isso é um conceito errado. Mas você sabe Não. que essas perguntas são boas, né? Porque, por exemplo, eu vivo num mundo né, que as pessoas não são, né, um mundo mais técnico, mas as pessoas têm muita dúvida sobre isso. É muito interessante essas perguntas. É de verdade. Então vamos lá. O meu pai, ele veio a óbito com 50 anos de idade porque ele não tomava medicação. Desculpem. Mas é uma pergunta assim, eu lembro como eu ia muito com alunos, né, fazer unidade básica de saúde, o paciente ele passava pelo médico e aí ele vinha e passava com a gente para entregar, não tinha toda essa coisa de farmacêutico junto tal, ele vinha para pegar os medicamentos. A primeira pergunta que ele fazia era: eu posso tomar o remédio? Não era junto, mas eu posso continuar tomando a minha pinguinha? O que você fala? É, Você está entendendo? Se você falar que você não pode, o que acontece? Ele vai parar de tomar um então, remédio porque ele não vai deixar a pinguinha. E mudar o conceito, que eu estou falando, mudar esse hábito é muito complicado. Então, às vezes, eu falava, olha, se o senhor for tomar a pinguinha, evite. Mas se o senhor for tomar a pinguinha, aconteceu isso uma vez. Tome a pinguinha longe do remédio, pelo menos. Porque se eu falar que o meu pai não tinha o hábito de beber, só que ele tomava o remédio que o médico prescreveu todos os dias, ele tomava só uma vez por semana, às vezes quinzena. Então é complicado. Bom, que mais? Eu acho que nós acabamos com as perguntas, Aline. Deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp da Fraterna para ver se tem mais alguma pergunta. Vanessa? É bom. Ah, o Michel está perguntando. Genérico é bom. Tá. Ô, Michel, eu não tenho problemas assim com o genérico, mas eu escutei uma orientação médica uma vez, do médico para mim, tá? Que eu acabo levando isso para a vida. Se ele te deu o princípio, se ele te deu um medicamento que não seja genérico, que você vai começar, comece por o que ele te deu. Porque a gente ainda tem alguns genéricos que não são bons, enfim, tal. Porque você vai pensar que aquele princípio ativo não está te fazendo efeito. E é um genérico. Então, comece sempre por o que ele deu. Eu sempre faço isso agora, tá? Porque eu também tinha o hábito de ir para o genérico, que é o tal da história mais barata. Tá? Mais barato, né? Então... A gente tem que tomar cuidado com o similar, né? O genérico, a grande maioria passa por, né, estudos isso, e tem a eficácia. Isso, mas nesses tipos de medicação, sempre use o que ele inicialmente te prescreveu, tá? E depois você muda. Pelo menos é uma dica que eu levo para mim, tá? Então, estou compartilhando com você. Com certeza. Que mais? Vanessa, mais perguntas? Meu irmão Eu acho de que... AVC, aqui, Arlete. Meu irmão faleceu de AVC hemorrágico, era hipertenso, mas tomava remédio de vez em quando, pois dizia que o remédio causava dor de estômago. É uma inadequação da medicação, né? Provavelmente não é só a medicação, mas, por exemplo, a dor de estômago deveria ter outras causas também relacionadas. Olá, ou não proteger o estômago com algum pantoprazol da vida, né? Você protege o estômago.
falta isso, né? Falta, às vezes, que esta orientação maior, que se torne menor, chegue no indivíduo. Então, ele Por abandona. isso que você falou lá atrás, que eu achei muito fundamental, porque nem todo mundo sabe, só aqueles que trabalham no meio da saúde. O atendimento multiprofissional, multidisciplinar, ele é muito importante. E isso é maravilhoso, porque quando você tem nutricionista, farmacêutico, enfermeiro, médico, psicólogo, educador físico, trabalhando em conjunto do paciente, isso ajuda demais, porque a tua expertise é diferente do profissional do medicamento, que é o farmacêutico, é diferente da do médico, e essa junção, ela que faz aí dar o benefício para o paciente. Isso é muito comum na Espanha, em Portugal. Eu tive essa oportunidade de vivenciar isso durante 15 dias na Europa. E lá, aqui, vocês deveriam ser mais valorizados, Aline. Tanto o enfermeiro, quanto o farmacêutico, o nutricionista, porque aqui a gente enxerga muito o médico, o doutor, né? Mas vocês, enquanto profissionais que fazem todo esse trabalho, vocês mereciam ser mais valorizados, sim, porque essa junção é que faz o paciente ter o benefício, né, da cura, é o trabalho da eficácia. multi, né? É o trabalho da equipe multi, que é uma ação em conjunta, né? Então, cada um faz o seu papel e a gente junta as pedras do quebra-cabeça. E aí eu acho que no final dá conta tudo certo, mas o paciente também ele é um fator importante, que não adianta a gente também ter todos esses recursos, porque ele é a chave, né? Ele é o cerne ali. Se ele não quiser, se ele não mudar, se ele não fizer, e muitas vezes ainda acontece de ter toda essa estrutura e ele ainda não fazer, por alguns motivos. Por isso que a psicóloga também é importante, fundamental, né? Então, que bom se a gente conseguir esse acesso todo. Muito bem. Gente, eu amei. A live eu ficaria com você aqui horas aprendendo, ouvindo. Vocês realmente merecem todo o nosso respeito, todos os profissionais da saúde. Hoje, em especial, eu quero homenagear o enfermeiro, né, através da Aline, que gentilmente cedeu o seu espaço, cedeu o seu tempo para nos orientar, para nos esclarecer as dúvidas, e eu quero realmente aí agradecer. Eu adorei, a Arlete está agradecendo, obrigada. Em nome do Gama, da Fraterna. Muitíssimo obrigada, Aline. Gratidão eterna. E eu vou ficar agora no seu pé para sempre. Olha, o que precisar de mim, eu que agradeço, tá? É o que eu falei para você bem lá no comecinho, o que eu falei para vocês, né? Eu acho que a gente tem... Eu não gosto de usar muita palavra propósito, né? Mas eu me encontro quando eu faço isso, né? E às vezes falho daqui, falho dali, que ninguém é perfeito, mas assim, eu realmente gosto, né? Então, assim, o que precisar de mim, fique à vontade, tá? Pode chamar. Muito obrigada. Estou junto. Muito obrigada. Tem tantos outros temas, né? Muito bacanas e certamente aí você virá e eu quero vê-la, se Deus quiser, um dia lá na Fraterna, presencialmente. Nós vamos. Você vai ser muito bem-vinda e muito obrigada. Vamos contar com você lá no Gama em algum momento, neste acolhimento que nós fazemos. O que precisar de mim, fico à disposição, tá bom? E o que eu não souber, tá bem. Né? Você não vai perguntar de parto, ginecologia, obstetrícia para mim, não, que eu não domino nada, tá? A gente tem sempre alguém para indicar. Com certeza, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês também, que estiveram aqui conosco, né? Que fizeram as perguntas, que participaram. Se porventura surgir alguma perguntinha que vocês se esqueceram de perguntar durante a live, mande para a gente pelo WhatsApp, eu dou um jeito de encaminhar para a Aline, e eu tenho certeza que ela vai responder com todo carinho, porque é uma pessoa doce, mostrou-se muito doce, muito competente também naquilo que faz. Muito obrigada. Eu posso encerrar com uma prece? Com certeza. Então tá. Então eu gostaria de que todos nós elevássemos os nossos pensamentos em nosso Mestre Jesus,
pedir para que todos os lares, todas as pessoas sejam abençoadas. E hoje eu quero fazer uma vibração especial pedindo pelos profissionais da saúde. Vamos entregar principalmente aos enfermeiros. Vamos entregar a vida de cada um deles em suas mãos, meu Mestre Jesus, para que eles estejam sempre debaixo de sua proteção, que nenhuma doença venha atingi-los e que eles sejam sempre motivados pela luz, pela disponibilidade de servir o próximo com amor, com empatia, e que eles também sejam valorizados e respeitados. Graças a Deus. Muito obrigada. A Aline está concentrada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Muitíssimo obrigada de coração. Pessoal, um beijos em todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, bom término de semana. Igual, tchau.